A gente é uma plataforma de inteligência educacional, a gente está basicamente ancorado em videoaulas e em aplicativos. Tá? Depende da solução que a gente precisa. Hoje a gente não faz mais Enem. Eu desenvolvi uma metodologia quando foi em 2010. Aquela metodologia era para eu estudar, na verdade. Eu tenho déficit de atenção, tenho hiperatividade. O déficit de atenção ele tem várias modalidades. O meu é... Eu simplesmente não presto atenção. Você fala comigo, você fala assim, combinado? Combinado. E eu esqueci o que eu combinei, eu não prestei atenção. E isso me fez desenvolver essa metodologia para que eu pudesse estudar. Até que, em 2010, eu fui parar no Japan Prize com um filme de animação com essa metodologia, onde foi muito bem aceita essa metodologia lá, fizeram um documentário sobre a minha história, sobre tudo isso que me aconteceu. E aí foi super legal, porque depois a Unicef me chamou para ir a Cuba, e eu fui mostrar essa experiência. Em 2 meses, eu estava no Japão e estava em Cuba, eu estava nos 2 extremos. Né? Foi quando eu voltei para o Brasil e resolvi montar o Já Entendi, focado no Enem. O Enem ele estava muito baseado em capacitar as pessoas que tinham dificuldade de aprender, no sentido assim, o jovem está muito acelerado, o jovem não gosta de estudar, o jovem, né, com algumas premissas, mas tinha uma premissa principal. Né? Eu usei essas 5 metodologias, que elas são usadas até hoje, e, de uma forma ou de outra, conforme o momento, conforme a empresa, a gente acaba mudando. Ela se tornou minha tese de doutorado. Eu não defendi a minha tese de doutorado, eu só fiz toda a pesquisa, mas acabei não defendendo. E aí, na premissa simples de desenvolver um lado do cérebro, o lado mais criativo, o lado onde a gente aprende os novos conhecimentos, e contra aquele modelo de videoaula onde uma pessoa fica o tempo inteiro falando, né? Durante 20 minutos ou 30 minutos, enfim, o tempo, seja ele qual for, hoje a gente não consegue situar mais do que 18 segundos numa tela sem começar a pensar em outra coisa. Então, a premissa era essa. E aí, começou assim, nessa salinha aqui, que era o quarto de empregadas, onde estava toda a bagunça da casa, foi ali que eu achei um cantinho para começar, eu Já Entendi. Em 2014, a gente já estava no Vale do Silício, fomos acelerados pela 500 Startups. Em 2016, a gente já tinha um faturamento legal, a gente já tinha ganho mais de 40 prêmios. Né? E eu queria que vocês dessem uma olhada um pouquinho nessa curva, para a gente ver o quanto os números enganam a gente, né? O quanto o sucesso também pode ser mascarado. Se você olhar, a gente começou em 2012, mas aqui embaixo tem um pedacinho que foi o pedacinho mais difícil da minha vida. Na verdade, eu tinha investido tudo no Já Entendi Enem, com o propósito de ganhar dinheiro, porque, na verdade, eu tinha que, naquela altura da minha vida, eu tinha que resolver fazer alguma coisa que efetivamente me desse dinheiro. E quando chegou naquela curva ali, durante 1 ano, a gente vendeu R$10.000 de assinatura. Ou seja, em torno de R$800 por mês. Né? Nós levamos 30 dias para vender a primeira assinatura de R$29. Né? E aí foi o começo do aprendizado. Né? Todo mundo gostava, todo mundo apoiava, a gente ganhava prêmios, mas e aí? Vender B2C? Né, que hoje eu sei o quanto é difícil vender B2C e o quanto é complicado e errado e difícil a gente fazer alguma coisa só por dinheiro. A gente não tem um propósito e não tem uma meta certa. Porque quando você está só atrás do dinheiro, você está vendo onde é que está o dinheiro, onde é que vai, onde é que volta, e aí você esquece que tem um outro fio condutor na tua vida. Foram 41 prêmios, foram as maiores certificações do mundo, né? Esses prêmios foram nos mostrando outros caminhos, foram dando uma certa visibilidade, onde, de repente, eu comecei a olhar que eu tinha um negócio que todo mundo gostava, que não vendia, mas que, se ele tivesse um propósito, ele poderia resolver problemas. Né? Então, a ideia fundamental era assim, eu tinha que resolver alguns problemas. O meu problema foi resolvido quando eu consegui fazer todas as faculdades que eu fiz, quando eu consegui montar uma empresa do zero, né? Mesmo sem tanto sucesso, mas eu tinha montado essa empresa. E aí,
a gente descobre como é que é a jornada do empreendedor, né? Que quando você está num empreendimento corporativo, né, que era onde eu estava, não é fácil, né? As coisas são difíceis, elas são complicadas também, a gente tem que trabalhar também, só que a gente tem uma certa estabilidade, porque o 13º vem, o salário vem todo mês, você não sabe de onde vem, mas ele vem, né? Você tem outras dificuldades, sendo que quando você monta o seu próprio negócio, quando você é um empreendedor, você não sabe para que lado que essa pedra vai rolar e você tem que sair correndo atrás para segurar. Então, foram esses aprendizados que me fizeram entender o que era o meu propósito, o que era o meu negócio, né? Eu cheguei até onde eu cheguei porque eu resolvi um problema, que era o meu problema. Aí eu pensei que resolver o problema de 60 milhões de alunos, 4,7 milhões de universitários na época, isso 2012, né? O Brasil tem 26% de universitários contra 80% dos Estados Unidos, né? Eu achava que isso era um grande problema, mas, na verdade, o que eu estava procurando ali era dinheiro, né? E o fato de eu procurar dinheiro ficou muito claro para mim que não era o caminho certo. O dinheiro é consequência, né? E um dia a gente achou o nosso propósito. Numa das mentorias da Endeavor, um empreendedor Endeavor muito importante estava falando que ele tinha que construir as torres da Vila Olímpica. E lá nas torres da Vila Olímpica, no Rio de Janeiro, a empresa dele era em São Paulo, e o perfil do trabalhador de São Paulo e do Rio de Janeiro era absolutamente diferente. E como é que eu vou fazer? Eu pego os pedreiros de São Paulo e levo para o Rio de Janeiro, né? Sem deslocar a família, como é que eu vou fazer essa logística? Ou eu capacito pedreiros do Rio de Janeiro que têm um perfil que para o meu negócio não funciona. E era esse problema que ele estava dividindo com a gente e falando da jornada empreendedora. Lá, lá, lá. Quando ele saiu, eu corri atrás dele e falei: Valério, se você pagar a minha despesa para eu ir para o Rio de Janeiro, eu capacito os teus pedreiros. Com a minha metodologia, com o jeito que eu aprendi a estudar. Daí ele falou: mas você já capacitou, você já fez? Eu falei: na hora você fica assim, né? Eu digo que eu nunca fiz, ou... Não, eu nunca fiz, mas eu consigo. Tá? Ele falou assim: mas é só... Então, vai lá no meu escritório, eu quero ver quanto é que você vai gastar para ir até lá, e eu pago isso. E, enfim, com essa chance, foi ali em cima. Eu contratei uma pessoa do Rio de Janeiro, eu mesma filmei, a gente subiu lá na torre, era um horror de vento, porque ele derrubava a câmera, a gente ia ficar com o pé na câmera, porque as torres eram muito altas, e além do que ainda não estava aberta, não estava fechada a alvenaria. Então a gente ficava ali perto do Rock in Rio, tinha muito vento, e a gente tinha que dar um jeito de fazer esse vídeo para ensinar esses pedreiros, que afinal a gente conseguiu ensinar os pedreiros. Eles trabalhavam em containers com esses vídeos, ou em tablets, e foi um super sucesso. E foi ali que, sem saber fazer uma coisa, mas tendo um propósito e querendo resolver um problema, foi a grande virada do Já Entendi. Quando a gente passou lá de quase zero, a gente cresceu 25 vezes o faturamento, e logo depois mais 50%, e depois 400%. Foi resolvendo o problema das empresas, foi tendo um propósito e foi esquecendo de dinheiro. Não que o dinheiro não seja importante, que a gente não tenha que pagar a conta, mas entender muito bem a missão da empresa. Hoje a gente trabalha com grandes empresas, inclusive a Natura, né, que é uma das empresas mais difíceis de se conseguir ser fornecedor e entrar, pela questão ética, por todas as questões que a Natura preza tanto, né? E aqui um projeto que foi um grande prêmio para a gente, a Enel. Esse slide está diferente, porque é o slide que eles fizeram, eles concorreram a um dos maiores prêmios nacionais com esse projeto. Então, eles apresentaram esse resultado. Eles investiram com a gente R$132 mil para fazer um treinamento que era presencial. Nesse treinamento, eles gastavam em torno de R$300 mil. Conosco, eles gastaram 132 mil, e com isso a gente chegou em 11 mil funcionários treinados com morte zero. Eles tinham um índice de morte, dependendo do ano, entre 3 e 9 mortes. Ou seja, com 132 mil, a gente deixou de ter
9 viúvas, alguns órfãos e 8, 9, 3 ou 5 mortes, não importa. Que se fosse uma morte deixada de acontecer na vida, era o suficiente para a gente ver a importância do nosso trabalho e do nosso propósito, né? E com esse resultado, eles ganharam o maior prêmio de inovação do Brasil, né? É o prêmio de inovação na categoria de gestão, e eles fizeram isso mostrando a importância dessas mortes não acontecerem, a importância de fazer o treinamento online, de fazer diferente, de entender quem eram aquelas pessoas, que a gente faz uma pesquisa antropológica muito forte para entender quem são aqueles trabalhadores, porque não é todo mundo, a gente já sabe, que aprende do mesmo jeito, e isso é fundamental, né? E isso foi dando algumas projeções para a gente, e a partir desses resultados, algumas coisas boas vieram acontecendo. Não que a gente não tenha problemas hoje, a gente a cada momento tem problemas. A gente hoje, essa semana, a gente está com altos problemas no escritório, mesmo com todo esse sucesso, mesmo economizando 8, 9, 10 mortes, sei lá quantas, né? Então, a jornada empreendedora, ela é cheia de fases, tá? A gente tem que ter coragem. E tem um mito que eu gosto muito de derrubar, né? Aquele mito dos empreendedores de palco: é só você fazer de coração, é só você acreditar que tudo vai dar certo. Aí a gente faz de coração, a gente acredita e não dá certo. É um verdadeiro inferno, né? Você ter tanta fé no teu negócio e o negócio não dá certo. Então, qual é a verdade? Preparo, sangue frio, inteligência, ser mais competente que o concorrente, muito trabalho, ter alguma sorte, né? Aquele dia que eu fui correr atrás do Valério e falar assim: Valério, me deixa treinar os teus pedreiros, tá? Foi assim, foi um impulso, foi uma coisa de... Eu nunca tinha treinado pedreiro, eu não tinha ideia, eu fazia Enem, gente. Tá? Daí o cara diz que, olha, são os pedreiros da Vila Olímpica, a Vila Olímpica do Rio de Janeiro, a coisa mais importante que estava acontecendo na época. Eu vou lá e falo para ele: Valério, deixa eu fazer? E ele deixou, foi sorte, né? Mas eu também estava lá. Mas eu também tive que ficar lá, eu tive que subir naquela torre, eu tive que aguentar todo aquele vento, a câmera ficou toda estragada, e por aí tudo vai, né? Então, tem um outro mito: cerque-se de pessoas motivadas e apaixonadas pelo que fazem, trabalhe no que você ama e não há como dar errado. Dá errado, sim. Tá? Eu tinha lá no começo, no Enem, eu tinha tudo isso e deu errado. Então, para dizer assim, motivação e paixão é mínimo que você tem que ter. Tá? Assim como escrúpulos, né? Assim, eu sou honesto, eu pago os impostos, é o mínimo que você tem que fazer. Tá? Paixão, dedicação e trabalhar muito, esqueça que isso é um ingrediente que vai te fazer ser melhor. Isso, se você não tiver isso, você já nasceu morto, né? Então, sem diferencial no negócio, sem inovação, sem qualidade, sem preço, sem inteligência, sua motivação não te leva a lugar nenhum. Ter boa vontade não te leva a lugar nenhum. Então, o que eu deixo de... acho que o conselho maior que eu posso dar: estude muito, faça gestão, leia os livros dos caras que deram certo, descubra as histórias que deram errado, para você tentar não errar, e se prepare profundamente para a aventura empreendedora. Teve um tempo que, quando a gente estava com dificuldades no Enem, e o meu dinheiro já estava acabando, um dia me liga um empreendedor, um homem muito rico, lá do Nordeste, e ele fala assim: olha, adorei o teu negócio, eu tenho certeza que vai dar certo, eu quero investir em vocês. Putz, era a solução no meu negócio. O cara ia investir, ia pôr dinheiro, ia entrar com gestão e tal. O cara era muito rico, né? E foi muito fácil. Aí eu falei um valor, ele falou: não, esse valor está ótimo e vamos fazer isso. Conto de fadas, tá? Aí chegou na hora de assinar o contrato, ele falou assim: olha, então agora para assinar o contrato eu quero que você e a sua família venham todos para o Nordeste, para você conhecer também a minha família, e aí nesse sentido a gente vai fazer uma grande confraternização, vai ser o início de uma nova vida, papapá. Daí eu falei assim: olha, não tenho como levar toda a minha família para o Nordeste, porque assim, isso era
tipo de quarta para sábado, porque eu não vou comprar passagem agora no valor que está e não tenho nem condições. Ele falou: ah, não, esqueci de te falar, o meu avião vai buscar a tua família. Tá? Até hoje o avião dele não chegou. Tá bom? Até hoje eu estou esperando o investimento e, na verdade, assim, a coisa fácil sempre desconfie. Tá? Então, assim, foi muito fácil e todo mundo falava para mim assim: gente, mas é muito fácil. Como é que o cara vai fazer isso? Eu falei assim: eu não sei como é que ele vai fazer isso, mas ele não tem nada para me tirar. Né? Porque eu já tenho uma empresa que não está dando certo, eu não tenho nada para ele me dar um golpe. Né? Por que ele está perdendo o tempo dele me dando esse golpe? Não sei porquê, mas ele me deu esse golpe. Né? Então, daí a gente aprende também que aí tem que levantar de novo. Né? Eu tive, nessa época, eu tinha alguns funcionários, eu tive que demitir todos, ficar sozinha na empresa e começar tudo de novo, porque eu achei que as coisas iam ser mais fáceis. Tem algumas coisas que eu gostaria de avisar para quem está empreendendo, ou mesmo para quem pretende empreender, que eu acho fundamentais. Sem repertório, sem conhecimento e sem conexão, a gente não faz nada. Tá? O fato de eu ter estudado muito, sabe? Eu estudei muito, mas muito, muito, muito. Eu li muito, muito, muito mesmo. Isso me deu embasamento para um dia passar do Enem para pedreiros, que depois foi para o Walmart, que depois foi para as consultoras, para 1 milhão de consultoras Natura, e que hoje a gente já capacita, sei lá, mais de 1,5 milhão de pessoas. E aí, sem conexão, é assim, vamos fazer todas as conexões possíveis. Hoje eu estou aqui e, de repente, eu posso conhecer alguém que seja legal para mim, ou eu ser legal para alguém, sabe? Essa conexão faz a roda girar. Sabe? A gente ficar sozinho faz com que essa conexão não fique azeitada, a gente não consegue tanto. O poder das cicatrizes, eu acho que é uma coisa importante. Né? Tudo que eu vivi, tudo que eu errei, tudo que me aconteceu, foi o que me construiu até aqui. E alguma coisa, o apego. Né? Aquilo que você nem sabe se tem. Eu uma vez vi a gente estava num auditório, e aí tinha uma bancada assim de investidores, e aí estava aberto para perguntas. Um dos caras lá falou assim: olha, eu tenho um negócio, uma super ideia, mas eu não sei se eu vou falar dessa minha ideia aqui para vocês, porque vocês podem roubar minha ideia. Né? Então, eu não vou abrir a minha ideia, eu preciso saber primeiro o que né? A gente precisa conversar antes de eu abrir minha ideia. Aí o investidor falou uma coisa perfeita: olha, gente, se eu for melhor do que você para desenvolver a tua ideia, é melhor que eu roube a tua ideia e já faça de uma vez. Eu vou economizar o teu espaço. Por quê? Porque você tem que ser o cara da tua ideia. Você tem que conhecer profundamente o teu negócio, você tem que conhecer profundamente o que é que você está fazendo com esse negócio. Né? Da mesma forma que eu pivotei do Enem, ou seja, eu tinha profunda conhecimento dessa metodologia que eu desenvolvi, portanto, ninguém vai roubar ela de mim. Daí, quando o Enem não deu certo, eu passei para capacitação profissional para a base da pirâmide e não tive problema algum com isso, porque o conhecimento estava comigo. Então, cuidado com esse apego que a gente tem. Assim, eu tenho medo que alguém pegue a minha ideia. A ideia não é tua, a ideia é do mundo. Você tem que ser o cara para executar essa ideia. Tá? A sua ideia só vai dar certo a hora que você souber muito sobre ela. Tá? Você só vai ter sucesso da tua empresa quando não adianta eu sou mentora de várias startupeiros, e a volta e meia eu ouço assim: rede social dá muito dinheiro. Ok, dá, né? Mas eu não sei se a tua rede social vai dar tanto dinheiro assim, porque você tem que ser o cara para executar essa rede social. Um pouco menos de ansiedade, né? Então, essa ideia de dar dinheiro também é uma coisa que me arrepia, que eu tenho pavor de ouvir isso. Tá? O propósito não é ganhar dinheiro, o propósito é ter sucesso, é tentar fazer uma empresa de sucesso, mas só o dinheiro não te leva a lugar nenhum. E cuidado com os atalhos. Então, não tenha medo dos grandes, essa história todo mundo já sabe, né?
o Airbnb, o Instagram e a Netflix passaram a perna em quem era grande e quem não acreditava neles. Então, aí meus contatos, gente, eu espero ter contribuído para vocês, para que, no final, a minha ideia é essa. Ter propósito, acho que se eu pudesse resumir em 2 frases. Ter um propósito para o teu negócio e, principalmente, conheça profundamente o teu negócio. Tá? Não deixe o cerne, tá? O core do teu negócio está na mão de ninguém. Tá? Alguma coisa você sabe fazer muito bem. É essa coisa que vai dar certo. Tá bom? Obrigada, gente.